Imposto é roubo? Uma pergunta que muitos se questionam e que levanta diversos debates. E a resposta é... não. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Não saia do vídeo ainda. Essa não era a resposta que muitos gostariam de ouvir, mas os impostos e todas as demais figuras tributárias são necessárias para a vida social moderna e também serviram para o desenvolvimento da sociedade que conhecemos hoje. Os impostos serviram para a chamada rede de cooperação em massa. Yuval Noah Harari, no livro Sapiens, descreve que em 221 a.C., a dinastia Qin unificou a China e logo depois Roma unificou a bacia do Mediterrâneo. Os impostos cobrados dos 40 milhões de súditos Qin financiavam um exército permanente de centenas de milhares de soldados e uma burocracia complexa que empregava mais de 100 mil oficiais. O Império Romano, em seu auge, arrecadava impostos de até 100 milhões de súditos. Essa receita financiava um exército permanente de 250 a 500 mil soldados, uma rede rodoviária ainda em uso 15 séculos depois e teatros e anfiteatros que abrigam espetáculos ainda hoje. Sabemos que essa cooperação não passa de eufemismo e que ninguém paga imposto porque quer. Porém, elas são responsáveis pelo financiamento dos diversos serviços públicos que, de forma individual ou particular, seriam impossíveis de serem realizados. Bem, imposto pode até não ser roubo, mas ele pode ser muito injusto. Vamos imaginar, por exemplo, o ICMS sobre a carne, que no estado de São Paulo corresponde a 12% do valor da operação. Quem paga esse valor é o comerciante, mas por óbvio que ele vai transferir para o consumidor final, o que chamamos no direito tributário de contribuinte de fato. Digamos que a nossa carne hipotética custe R$ 40. Logo, só de ICMS nós vamos estar pagando R$ 4,80. Se uma pessoa que ganha 10 vezes o salário mínimo vai nesse supermercado e compra a nossa carne hipotética, este imposto vai equivaler a 0,04% do seu salário. Agora, se uma mesma pessoa vai nesse supermercado e ela ganha apenas um salário mínimo, o valor daquela carne vai impactar 10 vezes mais no seu salário. Estes e tantos outros impostos sobre o consumo acabam sendo injustos porque eles retiram muito mais de quem tem menos. Mas isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. Tanto que na nossa Constituição está previsto a capacidade tributária como um princípio, em seu artigo 145, parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à administração tributária, especialmente conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Bem, este artigo seria lindo se não fosse esse início, sempre que possível. Em verdade, a maioria dos nossos impostos são ligados ao consumo e não à manifestação de riqueza. Segundo o anexo 1 da Lei Orçamentária do ano de 2022, a União estimou arrecadar cerca de 745.565.565.323 reais de impostos, mas deste valor, cerca de 196.495.675.140 reais são de impostos relacionados ao consumo, ou seja, 26,35%. Lembrando que fiz o cálculo apenas em relação aos impostos, sem incluir as contribuições sociais. Nos estados, o percentual de arrecadação de impostos do consumo é muito maior. No estado do Amazonas, a Lei Orçamentária do ano de 2022 estimou arrecadar impostos para esse ano cerca de 13.755.017.500 reais de impostos. Mas deste valor, 12.304.000 virá do ICMS. Ou seja, 89,45% da arrecadação do Estado advém do ICMS, que no final das contas será pago pelo consumidor final. Bem, ir atrás de todas essas leis orçamentárias e fazer todos esses cálculos deram um trabalhão. E a única coisa que eu peço é que, caso você esteja gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para saber sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Ouvi falar que quem não fizer isso vai cair na malha fina do imposto de renda.
Bem, se essa quantidade enorme de impostos sobre consumo não for suficiente para lhe revoltar, os nossos impostos sobre a renda também não ajudam muito. A tabela com as alíquotas do imposto de renda não é atualizada desde julho de 2015, e de lá para cá a inflação, segundo o acumulado do IPCA, foi de 49,77%, ou seja, nosso poder de compra diminuiu e provavelmente ficamos mais pobres, mas ainda assim pagamos o mesmo de imposto de renda. Ah, mas você pode não gostar de pagar imposto de renda, né? Então, se você tem capital suficiente, você pode deixar de pagar. Como? Sim, você não precisa pagar imposto de renda, criando uma empresa que distribui seus lucros através de dividendos. Ou você pode ter capital suficiente para comprar ações para viver de renda. Os dividendos, eles entram limpinhos e isentos de impostos de rendas na sua conta. Enquanto isso, um trabalhador pode ser descontado em até 27,5% do seu salário. Portanto, imposto não é roubo. Mas em terras brasileiras são bem injustos, pois quem ganha mais nesse país é quem paga menos. Temos ainda a questão do imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não saiu do papel. Mas isso é assunto para outro vídeo. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a compreender melhor o quadro tributário brasileiro. E eu quero agora discutir com você esse assunto. Deixe seu comentário aqui. Um abraço e até a próxima.